Em nenhum local do mundo o espiritismo se desenvolveu como no Brasil. Por isso, o anjo Ismael, que é protetor espiritual do Brasil, ele escolheu alguém para vir construir aqui, na pátria do Evangelho, os alicerces dessa terra, dessa doutrina nova. E essa pessoa escolhida foi o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Então, essa figura ímpar, né, do movimento espírita, e para nós, vendo essa interiorização do movimento espírita, não só nas grandes capitais, mas nas cidades do interior, está aí o movimento da UNA, está aí também uma casa surgindo no meio rural. Então, isso é motivo assim, de grande alegria para nós. A gente vê o esforço de alguém para edificar uma casa como essa. O esforço da Dona Luzia, do Coutinho, seus filhos, naturalmente. Mas, como a nossa casa material, a gente lembra que a nossa casa material ela não é constituída só do alicerce, das paredes, do telhado, forma-se o lar. Né? E essa figura do lar, ela é tão importante para nós, porque o lar é o amor, o lar é a renúncia, o lar é a dedicação, o lar é o afeto, é muito mais do que a casa material. Então nós temos a certeza também que hoje aqui nasce uma casa espírita, mas ao mesmo tempo nasce um lar espírita. Esse lar espírita é diferente da casa espírita, porque o lar espírita é aquele que aconchega a alma, é aquele que está aí naturalmente disposto a receber os vizinhos, receber a comunidade. E isso é sempre motivo de engrandecimento, motivo de alegria. Porque quando a gente vê um lar espírita surgir, um lar onde existe afeto, onde existe carinho, onde existe dedicação, onde existe renúncia de muitas pessoas, isso é uma coisa muito boa. E com certeza, a espiritualidade está nos amparando a todos, inaugurando essa casa hoje, fisicamente, mas como nós vimos no seu estatuto, já há 2 anos e meio ela já existe. Em 2 anos e meio ela também já está proporcionando a muitas pessoas esse amparo, esse aconchego do Evangelho de Jesus. Mas doutrina espírita, meus amigos, a gente quando ouve falar em doutrina espírita, a gente pensa assim, será apenas aquele conhecimento assim, de ordem filosófica, né? Kardec, quando trouxe para nós os ensinamentos da espiritualidade maior, por isso ali o Catarse nos convida a sentir, a estudar, a anotar, a meditar, a analisar Kardec. É muito importante, porque quando se fala em filosofia espírita, nós lembramos da primeira obra que surgiu, o Livro dos Espíritos. E ali no Livro dos Espíritos, quando ele fala nessa filosofia, para nós é muito importante. De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Para onde nós vamos? Então, a doutrina espírita nos apresenta essas respostas como nenhuma outra. Eu que sou espírita por adoção, porque eu nasci em outra religião, nasci num lar católico, e quando eu procurava algumas respostas do catolicismo, eu não encontrava respostas como essas. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Muitas coisas era dito simplesmente, é um enigma, você não pode conhecer, você ainda não tem essa resposta. E quando eu li a primeira obra espírita, foi doada por uma irmã minha, né, por há 2000 anos, eu lendo ali aquelas respostas, eram respostas às minhas interrogações. Então a doutrina espírita chegou à minha alma assim, com uma força muito grande, porque aquilo que eu procurava a vida inteira, embora ainda jovem, eram as respostas que eu estava procurando. E essas respostas o Espiritismo nos apresenta, como dissemos, em relação a nenhuma outra, nós temos essas respostas, mas ele nos mostra mais, nos mostra através do livro dos médiuns. Nós temos ali a resposta sobre a comunicabilidade entre o nosso mundo e o chamado mundo espiritual. Esse mundo espiritual que muitas pessoas ainda ignoram,
não sabe para onde vai depois que partiu daqui, o que vai ser. Então, lá nesse livro, o Livro dos Méritos, nós encontramos as respostas de Allan Kardec sobre a nossa vida após essa vida. Então, ali trata da ciência espírita. A primeira parte, como nós vimos, a filosofia. A ciência espírita está no Livro dos Méritos. Mas nós não somos apenas isso. Nós não queremos saber de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Não queremos saber apenas a comunicabilidade com o mundo espiritual. Nós queremos mais. Nós queremos viver aquilo que Jesus nos ensinou. Os ensinamentos dele encontram-se no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali está a parte religiosa da doutrina. Porque quando a outra trata de filosofia e ciência, nós temos a necessidade da religião. Então, a parte religiosa que Jesus trouxe para nós, ela está transcrita e está comentada no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas perguntam, mas vocês espíritas não leem a Bíblia? Nós lemos a Bíblia. A Bíblia que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. A Bíblia é um livro histórico. É sobre a passagem de Jesus. É sobre os ensinamentos dele, o Antigo Testamento, ainda mais remoto, mas os ensinos básicos de Jesus, onde não há divergência entre as religiões. Nós vemos que a parte doutrinária de Jesus, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, é a parte sedimentada em todas as religiões. E na doutrina espírita não é diferente. Por isso, no início do movimento espírita, na época da fundação da Federação Espírita Brasileira, 1883, por aí, houve divergência entre aqueles que viam no Espiritismo apenas uma filosofia e uma ciência, e aqueles que viam na doutrina espírita mais do que isso, via nela uma religião. E nós somos partidários desses que veem na doutrina espírita também uma religião, como o doutorador Bezerra de Menezes. Ele participou desse movimento na época da criação da Federação Espírita Brasileira e justamente esses pontos de divergência. Por que não formar todos dentro da mesma corrente da filosofia, da ciência e da religião? Então, é isso que é a doutrina espírita. E está nos livros de Kardec. Nós temos 5 livros básicos, além dos 3 mencionados: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, temos Céu, Inferno e a Gênese. São as 5 obras de Kardec, que nós, espíritas, devemos conhecer. E às vezes a gente fica assim pensando, poxa, é tão difícil ler todas essas obras de Kardec. Foi mostrado no Reformador, uma pessoa teve a curiosidade de somar as páginas da obra de Kardec, deu 2.200 páginas. Dividiu por 365, que é o número de dias de um ano, encontrou que se nós lermos apenas 6 páginas por dia, 15, 20 ou 30 minutos, ao final de um ano nós teremos lido as 5 obras de Kardec. Então é uma coisa muito fácil, é mais do que ler, é estudar a obra de Kardec. E isso a Casa Espírita naturalmente se propõe a fazer. Na Casa Espírita nós estudamos todas as obras de Kardec. E isso é importante para que a gente possa estar conhecendo essa maravilha. E às vezes as pessoas, de uma forma equivocada, pensam que, por exemplo, a doutrina espírita é umbanda, é quimbanda, não tem nada uma coisa a ver com a outra. A doutrina espírita são esses ensinamentos trazidos por Kardec há 147 anos, estão contidos nessas obras básicas. E o que é a Umbanda? A Umbanda é uma doutrina trazida da África, pelos nossos irmãos negros que de lá vieram. Mas não se mistura com o espiritismo da mesma forma a Quimbanda ou Candomblé. Não existe ligação com a doutrina espírita, a não ser que essas outras doutrinas ou religiões, elas também adotam a mediunidade como uma prática de comunicação com o mundo espiritual. Apenas isso. Então é bom que nós saibamos, porque muitas pessoas às vezes falam, pensa que é tudo a mesma coisa. Para ela, falando de Umbanda, Espiritismo, tudo a mesma coisa. Mas não. A doutrina espírita é uma doutrina baseada nesses conhecidos pela espiritualidade superior através de Kardec. E é interessante também a gente analisar um dos pontos assim, que mais me chamou a atenção na doutrina espírita, é justamente a reencarnação.
A reencarnação, o que é? Nós temos conhecimento que já vivemos em outras épocas. Não estamos aqui a primeira vez. Somos viajores no tempo e no espaço para o nosso crescimento, para a nossa evolução, como foi dito aqui hoje. Então, algumas pessoas pensam assim, bom, para mim existem apenas dois destinos. Quando a gente morre, é justamente aquela questão que nós dissemos, da filosofia, né? A gente fazia essa ligação para onde nós vamos. A pessoa tinha só dois destinos. Para uns tinha três, né? É o céu, o inferno ou o purgatório, né? Então, dentro disso aí, nós estávamos, se vivemos assim, mais ou menos, né, vamos para o purgatório. Se vivemos bem, vamos para o céu. E eram pouquíssimos que iam para o céu, né? Que a grande maioria iam para o inferno mesmo, né? E esse inferno era aquela coisa, aquelas imagens, daquelas fogueiras, daqueles caldeirões quentes, né? Daqueles garfos, daqueles tridentes. Era uma coisa assim, espantosa. Então a pessoa muitas vezes seguia alguma coisa, melhorava alguma coisa em função do medo. Porque olha o inferno, qualquer coisa, olha o inferno. Então essa visão é uma visão distorcida. A doutrina espírita vem nos mostrar que não existe esse céu, não existe esse inferno, não existe esse purgatório. Na verdade, nós vivemos aqui na Terra, passamos por experiências variadas, desencarnamos, vamos para o plano espiritual, retornamos, e aí está a grande lógica da reencarnação. Por quê? Se a gente pensar que nós vivemos aqui na Terra de maneira muito diferente, uns nascem ricos, outros pobres, uns nascem aleijados, outros sãos, uns nascem com plena inteligência, outros com retardamento mental, uns nascem doentes, que não chegam a viver 1 ano, 2 anos, ou morrem na juventude, outros morrem por mais de 100 anos. Então, como que Deus iria avaliar todas essas pessoas chegando lá no plano espiritual? Como que ele ia mandar, por exemplo, uma pessoa para o inferno só porque ela viveu de determinada forma aqui? Lembra vocês um caso de um rapaz que atirou uma professora, ou melhor, ele sequestrou uma professora, se não me engano, no Rio de Janeiro, e lá a professora Geisa, né? E ele estava com ela com uma arma dentro do ônibus. Ao sair, a polícia foi atirar nele e matou a moça. Então, aquele rapaz foi levado depois para a cadeia e no caminho eles mataram ele também. Então, a gente poderia pensar assim, foi para o inferno, né? Graças a Deus. Mas não. Na verdade, a gente tem que analisar a vida de um jovem como aquele. Aquele jovem, ele não teve pai, não teve mãe. Foi criado na rua. Então ele conheceu toda sorte de atrocidades, de violência. E depois essa violência que ele recebeu gerou a violência nele e ele foi praticar aquele ato equivocado. Não estamos justificando o ato dele, mas veja só, como é que Deus iria analisar a vida desse jovem chegando lá? Será que ele ia dizer para ele o caminho dele seria o caminho do inferno? Não teria como, né? Porque ele viveu como diferente de quase a maioria de nós aqui, que teve um lar, que teve um pai, que teve uma mãe, que teve carinho, que teve escola. Ele não teve nada disso. Então, como é que Deus iria analisar as nossas vidas vivendo de forma tão diferente e no final das contas nós teríamos aqueles dois destinos? Quanto muito um purgatório para salvar, né? Para tentar remediar a situação. Então, a reencarnação mostra para nós como Deus é justo. Porque Deus, acima de tudo, é amor, Deus é bondade, Deus é sabedoria e Deus é justiça. Então Deus analisa cada um de nós pela nossa maneira que nós vivemos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelas nossas palavras. Então nós somos analisados assim. E essa reencarnação, ela é o quê? As oportunidades que Deus nos oferece. Nós viemos aqui, nascemos, crescemos, desenvolvemos, estudamos, nos casamos, temos os nossos filhos, envelhecemos, partimos lá para o outro lado. Com algum aprendizado, com muitos aprendizados, dependendo de cada um de nós. Então, a reencarnação mostra para nós que Deus, acima de tudo, é justo. E que Ele nos dá inúmeras oportunidades. Então, isso é maravilhoso. Vejam só, Brian Weiss, no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, ele fez um estudo na Universidade de Colômbia, porque a grande oposição
de algumas religiões é assim, a reencarnação não está no Evangelho. Estava. Foram lá e retiraram. No ano de 325 depois de Cristo, Constantino e sua mãe Helena, analisando ali aqueles textos do Evangelho, resolveram tirar de lá a reencarnação. No ano de 553, no Concílio de Constantinopla, também foi aprovado isso e realmente tiraram o termo reencarnação do Evangelho. Do Novo Testamento e também do Velho Testamento. Por que eles retiraram? Segundo eles, dava muito tempo para as pessoas reencarnarem. Se eles falassem assim, ó, se você cometer alguma coisa errada, você vai para o inferno, essa pessoa ia ficar com medo, ia fazer coisa errada. Então eles falaram assim, a reencarnação dá muita chance para a pessoa, é uma chance assim indefinida. Deus não tem essa misericórdia. Quem são os homens para dizer que Deus não tem essa misericórdia? Então eles foram lá e tiraram. Mas lá na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, eles pesquisando os textos antigos, encontraram lá nas traduções primeiras. E muitas pessoas, inclusive São Jerônimo, que foi um dos que fez a tradução da Bíblia para o latim, existia lá a reencarnação. Inclusive ele era reencarnacionista e tinha a ideia que já tinha vivido outras vidas. Então, meus amigos, não vamos criar polêmica com ninguém. Se pensam que é assim, ótimo. Mas se vocês olharem no Evangelho, no capítulo 5 aqui, quando fala justamente aqui que nós não veremos o reino de Deus se nós não nascermos de novo. Então estão lá nas palavras de Jesus quando ele conversou com Nicodemos. Então o Nicodemos disse assim, Senhor, como é que eu já, um homem velho, vou voltar para a barriga da minha mãe? Ele disse, não, temos que nascer da água e do Espírito. Se nós observarmos quando nós nascemos, a barriga da nossa mãe tem uma bolsa grandiosa, cheia de um líquido, que é água, o líquido amniótico. Então nós não estamos nascendo da água, estamos também nascendo do Espírito, porque é o Espírito que ressurge na água. E esse nascer de novo é a reencarnação, é a oportunidade. Jesus disse que, por exemplo, João Batista tinha sido Elias entre os profetas. Então, várias passagens do Evangelho tem sobre a reencarnação. E mais, meus amigos, esse conhecimento que nós temos da doutrina espírita, nós temos assim também uma noção muito perfeita que os túmulos dos nossos antepassados, na verdade, eles estão vazios de alma. Eles estão ali apenas com os restos mortais dos nossos antepassados. Mas a alma, a vida, a existência do espírito não está ali. Já partiu há muito tempo. Então, isso é uma coisa também maravilhosa para a gente estar conhecendo. Que quando nós perdemos um ente amado, nós não perdemos o ente amado, perdemos apenas a presença física dele. Mas ele continua a existir. E ele poderá vir a renascer outra vez entre nós, através das pessoas que vão continuar na nossa existência, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. É interessante que Humberto de Campos ele nos conta uma história de uma pessoa que ele ficou viúvo, tinha uma única filha. E essa filha era tudo para ele. E ela foi crescendo, transformou-se numa moça. E depois que ela se transformou por uma moça, ela se apaixonou por um jogador de futebol no Rio de Janeiro. E esse jogador de futebol acabou deixando ela na Rua da Saudade, abandonou ela. Namorou com ela, ela se apaixonou por ele, depois ele largou ela. E ela, em vista disso, bebeu veneno. Bebeu veneno e ela tentou todos os meios e acabou perdendo a vida. Desencarnou. Então, ele mandou construir um túmulo para ela. Um túmulo bonito lá no cemitério. Gastou mais ou menos
50% de todos os bens que ele tinha para construir aquele túmulo grandioso da filha. E passou ali 20 anos visitando aquele túmulo, lavando frisos, limpando as letras, plantando flores. 20 anos, meus amigos. E aí, chegou a vez também dele partir para o mundo espiritual. Quando ele partiu para o mundo espiritual, assim, ele foi direitinho lá para onde estava o túmulo da filha. Então, a ligação dele era tão forte com aquele local onde estava enterrada a filha, e para ele, a filha dele estava ali, enterrada, que ele foi imediatamente para lá. Ficou 4 anos ali, como espírito, hein? Desencarnava ali, no túmulo da filha. Até um dia em que um amigo chamou ele. Venha comigo. E naquele dia, assim, por estranho que me parecesse, ele estava com a imagem da filha muito nítida na sua memória. E ele pensou, o que está acontecendo? Será que eu vou encontrar minha filha? E ele foi passando, um amigo dele foi conduzindo ele pelas ruas do Rio de Janeiro, e lá, na frente, estava um rapaz, suarento, caminhando sobre o sol escaldante do Rio de Janeiro, com uma criança deficiente nos braços. E ele olhou para aquela criança, era a filha dele que tinha renascido. E aquele homem que estava carregando ela no braço era seu pai, e era justamente aquele jovem que lá atrás tinha abandonado ela e levado ela ao suicídio. Então veja só, através da reencarnação ela tinha voltado, e o pai estava lá, ainda junto do túmulo, pensando que lá estava a sua filha. Mas a sua filha já tinha ido para o plano espiritual, já tinha renascido e já estava cumprindo a sua trajetória. Nasceu deficiente, nasceu aleijada, por quê? Por causa da outra existência da afirmação. Meus amigos, a doutrina espírita tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa para nos ensinar, mas uma das grandes coisas que a doutrina espírita nos ensina, e eu estou na doutrina espírita, eu tinha 17 anos, eu vou fazer 47, então tem 30 anos que eu estou na doutrina espírita, e assim, com muita alegria. Eu tenho assim, muitas coisas boas que a doutrina espírita me ensinou. E uma das coisas assim, mais importantes para mim, mais caras, que a doutrina espírita me proporcionou, é justamente o conhecimento de nós mesmos. É aquela educação interior, é uma das coisas mais belas que a doutrina espírita tem a nos ensinar. É justamente que nós temos necessidade, como seres eternos, de estar cuidando da nossa transformação interior, da nossa educação como seres humanos, para nós crescermos para Deus, para nós sermos dignos de Jesus, nós temos que ter criaturas educadas. E Humberto de Campos mesmo, ele também nos traz uma história assim, muito interessante a esse respeito. Ele fala o seguinte, que até eu escolhi essa história da Luzia pela beleza dela e também pelo local onde nós estamos, nesse meio rural. Porque esse homem dessa história, ele foi para um meio rural como esse. E ele chegou lá e não tinha nada em volta. Era aquele vale sombrio, triste, e ele lá no meio daquele mato, daquela coisa, um dia ele orou, falou assim, meu Deus, eu estou aqui muito triste, eu estou aqui com a minha alma entediada, o que eu faço? Eu não aguento mais viver assim. E Deus disse para ele, educa a terra que está aí ao seu redor. Trabalha, usa o arado, usa o enxadão, usa o machado, usa o serrote, usa a semente, que tudo vai florescer à sua volta. E ele voltou e realmente começou a trabalhar e produzir, e aquele local antes triste e sombrio se transformou num local muito bonito. E aí apareceram outras pessoas, vendo a prosperidade dele, apareceram outras pessoas e começaram a brigar pela terra à sua volta. E ele perguntou, meu Deus, eu orei para o Senhor me ajudou, essas pessoas agora apareceram e estão à minha volta. O que eu faço? Educa essas pessoas que estão à sua volta. Trabalhe,
Use a escola, use o livro, use a palavra, use o ensinamento, que tudo vai melhorar a sua volta. E ele assim fez, contou e trabalhou, e aquela comunidade foi florescendo, foi crescendo. E aí até apareceu uma moça bonita, e ele se namorou dela, se casou, né? E vieram os filhos, com os filhos vieram as dores de cabeça, né? Vieram os problemas, as dificuldades, e ele falou assim, oh meu Deus, o que eu fiz, né? A minha esposa vive aflita entre mim e os meus filhos, né? O que eu faço? E Deus mais uma vez disse para ele, educa-os. Principalmente use o seu exemplo, use os ensinamentos grandiosos que foram levados ao mundo. E ele voltou, começou a trabalhar dentro da sua casa, e foi tudo melhorando à sua volta. E com o passar do tempo, as pessoas foram envelhecendo, surgiu a doença, surgiu a fome à sua volta, e ele pegou e novamente, meu Deus, os meus familiares estão tremendo diante do frio, da morte, do túmulo. O que fazer, Senhor? Educa-os. Trabalha, mostra para eles que a vida não é apenas esse momento tão passageiro que nós temos aqui na Terra. A vida é muito mais. A vida é essa grandiosidade que nós, que o Pai oferece a todos. Então volta e faça o trabalho junto de Deus. E ele voltou e tudo realmente foi melhorando, foi se ajustando através da educação. E aí ele já estava velho, ele estava cansado, os cabelos enfraqueceram, os músculos já estavam enrugados. E ele pegou, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho frio nos meus ossos. Eu quero partir para junto de ti, Senhor. O que eu faço para me transferir em definitivo para ir onde o Senhor está? E Deus, até então, dizia para ele, para educar os outros, disse assim, educa-te. Para que ele educasse. Mas ele falou assim, Senhor, eu ouvi sempre de teus propósitos que fora da caridade não há salvação. Será que os teus mensageiros se equivocaram? E Deus disse a ele, não, meu filho. Eles não se equivocaram. Realmente, fora da caridade não há salvação, mas fora da educação não há caridade bem conduzida. E ele ficou assim pensativo, Deus disse ainda, a caridade é a grande, é a chave do céu. A caridade é a chave do céu. Mas a educação é o grande caminho. E ali ele voltou, trabalhou em si mesmo, trabalhando a sua educação, o seu amor, a bondade, aquele amar uns aos outros, que Jesus veio nos ensinar. E assim ele pôde melhor também educar os seus semelhantes. Então veja que um dos grandes objetivos da doutrina espírita é justamente esse, nos educar, nos transformar em criaturas melhores. Jesus dizia que não basta a aparência da pureza, é necessário que nós tenhamos a pureza no nosso. Não basta aquele túmulo caiado por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então nós temos que fazer esse grande trabalho da nossa educação, da transformação nossa como seres humanos, criaturas melhores. E é isso, na essência, que também a doutrina espírita promove. Então, parabéns, Dona Luzia, parabéns, Sr. Altino, Elaine, todos os membros da diretoria, que essa casa seja um abrigo, né? Que essa casa seja um aconchego, que ela seja esse ponto de referência onde alguém, quando estiver passando por um momento difícil, não, aqui eu encontro a paz. E essa paz, junto da natureza, é uma das coisas mais grandiosas que Deus poderia nos oferecer. Que Deus possa sempre abençoar essa casa, abençoar este lar espírita, né? Abençoar a todos